Bom, Dalcino, então você me solicitou aqui que fizesse o acompanhamento do pneu, né? Ele fosse similar, né, do combustível e que controlasse, né, o quilômetro inicial e final e ele calculasse os quilômetros rodados, né? Aqui você me informou ainda que em média, né, a vida útil de um pneu seria de 70 mil quilômetros e o custo dele é R$ 1.800 e ele poderia ser reformado em até 4 vezes a um custo de 530 cada, né? E ele rodaria mais em média uns 45 mil quilômetros. Tá, então eu fiz a implementação aqui na planilha. Agora a primeira alteração você tem aqui nos custos, né? Antes nesse custo variável aqui, ó, câmeras e protetor, antes era pneu, recapagens, câmeras e protetor. Eu tirei esse custo daqui porque a gente vai controlar ele em paralelo. Então esse custo variável aqui ficou somente de câmeras e protetor. Tá? Então voltando aqui ao menu, eu tenho agora um controle de pneu. Nele você tem a primeira parte aqui. Eu tenho os dados do pneu, né, que você vai lançar. Lembrando que essas colunas amarelas sempre são preenchidas automaticamente. Então você vai informar a placa do veículo. Ele vai trazer para você um código do pneu, a numeração do pneu, ele é auto-incrementado, tá? Você vai informar a marca do pneu e o modelo dele, certo? E aqui a instalação inicial, você tem que ir para o lado a primeira reforma, a segunda reforma, a terceira e a quarta reforma, de acordo com o que você tinha me solicitado. Então é o seguinte, tanto para a instalação inicial quanto para as 4 reformas, você tem os campos, né, de preenchimento. A data da colocação, a data que ele foi comprado ou colocado, o quilômetro inicial, qual que foi o custo dele, a data final que foi o tempo de vida útil, né, quando é que ele acabou e qual que foi a quilometragem, certo? Ou seja, você vai preencher a data de colocação e o quilômetro inicial, assim como está aqui embaixo, ó, e o custo. A partir de quando você preencher essas informações, a data final e o quilômetro médio vai ficar em vermelho, sinalizando que falta preencher isso aqui ao término da vida útil do pneu. Tá? Então, quando você fizer esse lançamento, ele preenche aqui alertando para você que vai ficar faltando essas informações quando do término da vida útil do pneu. Quando o pneu terminar, né, acabar a vida útil dele, você vai informar a data e o quilômetro final, certo? E nessas colunas em amarelo, ele vai te dar aqui a vida útil do pneu em quantidade de meses, tá? Nesse caso aqui é uma simulação, coloquei aqui 10, ele iniciou em dia 20 do 3 e terminou dia 31 do 12, ou seja, 10 meses. O quilômetro rodado, né, que você tinha me falado que era uma média de 70 mil, é o que eu coloquei aqui, mais ou menos isso, né? Quilômetro inicial mais 70 mil, quilômetro final, certo? E aqui ele vai dar o valor do quilômetro para você baseado nessas informações, tá? Ou seja, o quilômetro rodado valeu 2 centavos praticamente, tá? E aí você tem a parte da primeira reforma, ou seja, você pode reformar o pneu 4 vezes, né? Como você tinha me pedido, ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta reforma. O preenchimento é a mesma coisa da instalação inicial. Tá, então você vai preencher também a data da reforma, o quilômetro inicial dele e o custo, né, que eu coloquei aqui também 530, que foi uma informação em média que você me passou. E aí, informando essas 3 informações, ele vai ficar vermelho aqui a data fim e quilômetro final, sempre para te alertar que vai ficar pendente essa informação. E ao término da vida útil, né, da primeira reforma, basta informar a data final e o quilômetro final. Ele calcula aqui deixa eu consertar essa data, 5/4/2016. Ele calcula automaticamente ali a vida útil, né? Ou seja, a quantidade de meses que ele durou, a quilometragem total e o custo do seu quilômetro. E assim por diante. Então o preenchimento vai ficar dessa forma. Tá? Para todos os 4 tipos, né? Tanto a instalação inicial quanto as 4 reformas, o preenchimento é bem simples. Ou seja, aqui você tem um controle do seu pneu. E outra, você pode colocar quantos pneus você quiser, né? Ou seja, sua frota, um veículo lá tem 14 pneus, ao término da vida útil de um deles, de um dos pneus, você pode trocar e você pode praticamente inserir aqui. Ou seja, escolhe a placa, ele automaticamente vai criar um código do número de pneu, que vai ser o pneu número 12, vai te falar qual que é o modelo, e aí você preenche o restante das informações, ele calcula automaticamente, tá? Então, voltando lá agora para a análise, né? Ou seja, agora nos custos operacionais aqui nos seus relatórios, você vai ter um campo aqui, ó, pneus e recapagem, que puxa justamente daquelas informações.
tanto aqui no custo operacional da frota geral, ou seja, pneus e recapagem, assim como pela placa. Se você informar a placa, ele automaticamente altera aqui também. Tá? Na análise de custo mensal, a mesma coisa. Aqui a análise de custo mensal da sua frota total, você vai ter aqui pneus e recapagens, tá? Nesse campo. E na análise mensal por veículo, a mesma coisa. Seleciona na placa, você tem a alteração. Tá? Ou seja, também nesse campo aqui. Então basta selecionar aqui a placa e ele calcula automaticamente para você os seus custos também com pneus agora. Daí a receita e despesa a mesma coisa, também vai ter aqui o custo dos seus pneus. Então agora, creio que tenha sido atendida aqui a sua necessidade. Tá? E dá uma olhadinha e eu fico aguardando o retorno.